Faz 3 anos que eu descobri um transtorno mental e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Olá, minhas preciosas! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Larissa Oliveira, mas pode me chamar de Lari porque aqui a gente já é íntima. E eu chamo vocês de preciosa porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. Você é muito preciosa para o Senhor e para mim também. Preciosas, hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco da minha história com o transtorno afetivo bipolar. Por que que eu decidi compartilhar isso hoje com vocês? Eu tenho guardado isso por muito tempo. Primeiro porque eu não sabia nem o que falar. Confesso até que eu também não sei muito o que eu vou falar nesse vídeo. Eu só queria compartilhar a minha experiência. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa que descobriu recentemente o transtorno, começou a tratar e tal. E por ser algo muito difícil, eu queria compartilhar toda a minha trajetória, tudo que aconteceu, assim, um pouquinho, para que de alguma forma possa ajudar alguém que esteja descobrindo o transtorno afetivo bipolar. Esse transtorno, quando a gente descobre ele, normalmente assim é muito difícil, porque você se sente muito perdida, você não consegue entender, ele é um transtorno muito sério. Então você acaba se sentindo muito mal. Eu questionei muito por que eu tenho isso. Eu sempre vivi a minha vida normal e agora do nada eu descubro isso. Então assim, vem 1 milhão de coisas na cabeça, vem 1 milhão de questionamentos. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para de alguma forma ajudar alguém aí que está do outro lado. Então se uma pessoa for alcançada e for ajudada, já valeu a pena eu ter vindo aqui compartilhar com vocês. Então, se você conhece alguém que tem um transtorno afetivo bipolar ou que passa por alguma situação que eu vou contar aqui nesse vídeo, envie esse vídeo para essa pessoa, eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? E se vocês querem também que eu faça mais vídeos sobre isso aqui, pode deixar aqui nos comentários. Eu só peço, por favor, que sejam carinhosos, sejam delicados nos comentários, porque pra mim é muito difícil falar sobre isso. Então, se tiver hate, eu vou ficar muito triste. Então vamos lá, eu vou começar do começo. Gente, eu sempre tive uma vida super normal. Eu casei, tive minha filha, não tive nenhum problema, a não ser assim, no pós-parto dela, que eu fiquei muito mal, um pouco depressiva, eu tive um início ali de depressão pós-parto, mas como não foi tratado, eu não tinha ninguém me acompanhando, como vocês sabem na minha história, eu morava lá na zona rural e tal, eu não tinha acesso a médico nem nada disso, então assim, era tudo muito difícil, né? E aí eu não cuidei desse pós-parto e depois eu fui tendo ansiedade. Sempre tive aquela ansiedade, assim, em alguns momentos, tinha gatilhos, mas eu sempre foquei muito na palavra de Deus. E eu acredito que isso me ajudou, assim, muito, muito, muito. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, que a palavra de Deus é a solução para a ansiedade que você não precisa tratar. Tanto que eu vou contar aqui dos médicos, dos tratamentos que eu fiz. Então, só entendam esse ponto. Então, sempre que eu estava ansiosa, eu buscava a palavra de Deus. E isso me ajudou em tudo. Porque a palavra de Deus, ela vem como um alimento e ela nos fortalece. E ela nos ajuda a vencer qualquer coisa. Então a palavra de Deus, ela foi um suporte muito importante para mim. Mas em contrapartida, eu deixei de buscar ajuda, tanto porque eu não podia pagar nenhum psicólogo, e também aquele preconceito, eu vou no CAPS, eu vou em alguma coisa assim. Então tinha isso assim, e eu fui levando essa ansiedade. Era algo leve, assim, não atrapalhava em nada na minha vida, eram alguns momentos muito pontuais. Então era uma ansiedade leve que eu considerava normal, que todo mundo tem, enfim. Só que chegou um momento na minha vida, assim, que eu enfrentei situações horríveis, muito, muito, muito difícil mesmo. E aí eram coisas assim que eu acumulei muito sofrimento que eu guardava só pra mim, que eu não contava pra ninguém. Então eu fui acumulando sofrimentos. Eu acumulava tudo, eu queria carregar o mundo nas costas. Se alguém me contava um problema,
a campainha tocou, eu fui atender, mas continuando. Então, eu era aquela pessoa que eu me preocupava com tudo de todo mundo. Se alguém me contava uma história da vida dela, eu ficava me preocupando, eu ficava pensando, eu não descansava, sabe? Por mais que eu orasse, eu não descansava. Então, hoje, quando alguém me conta uma coisa da vida dela, eu oro e entrego pra Deus. Eu não fico pensando, porque eu sei que isso vai me fazer mal. E aí, foi acontecendo esses episódios assim de eu ficar muito nervosa, muito tensa e tal. Até que chegou um dia que eu tinha uma viagem para fazer de trabalho e eu tava muito nervosa. E aí, nesse dia, eu comecei a ter, digamos que, tipo alucinações, mas é chamado de psicose. E aí, como era isso? Eu imaginava coisas na minha cabeça e pra mim aquilo era muito real, sabe? Na minha cabeça eu era aquela pessoa, as pessoas ao meu redor eram daquela forma e eu fui criando muitas coisas na minha cabeça, muitas situações e cada vez eu ia viajando mais nessa história, nessa coisa que foi criando na minha cabeça. E os meus pensamentos, eles se tornaram muito acelerados, eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, era só uma coisa infinita assim na minha cabeça, pensamentos e pensamentos. E eu fiz essa viagem desse jeito. Eu passei mal no avião, eu surtei, digamos assim, porque eu vi as coisas completamente fora da realidade. E aí, nessa viagem, me levaram para um hospital e eu fiquei no hospital sem conhecer ninguém. Gente, eu nunca contei isso, mas isso aconteceu comigo. Eu fiquei sozinha no hospital. E eu sentia muito frio, eu não tinha ninguém da minha família, eu tava muito longe. E eu não tinha ninguém pra cuidar de mim. Mas mesmo assim, mesmo totalmente fora de mim, eu sabia que Deus estava comigo. Sabe, eu tinha fé e eu tinha certeza que Deus estava comigo. E quando a minha irmã foi me buscar, eu contei tudo pra ela, tudo que eu tinha passado. Eu contei tudo pra todo mundo, eu não aguentava mais guardar nada do que eu vinha guardando todos os anos. E foi muito difícil, sabe? Mas Deus me deu graça e ali a gente voltou pra casa. Eu tomei medicações no hospital para conseguir dormir. Eu também estava com uma infecção muito forte. Tava dando muitas manchas no meu corpo. Sabe quando o seu corpo, ele adoece tanto que ele não aguenta mais? Tava assim. E aí, a gente voltou. Aí eu vim aqui para Sobral e eu fui em uma psiquiatra. Gente, tudo assim, eu vejo Deus em tudo, porque Ele cuidou tanto. Só de eu ter condições de pagar tudo pra minha irmã ir pra me buscar, depois pagar os médicos. Gente, eu precisei ir em tanto médico, eu fiz tanta coisa. E Deus, Ele cuidou de tudo. Através do meu trabalho, eu já tinha o dinheiro suficiente para pagar tudo que eu precisava e eu vejo isso em Deus, porque se tivesse acontecido antes, quando eu não tinha condições, o que teria sido de mim? Mas Deus, Ele sempre cuida, né? E aí, eu cheguei aqui em Sobral, fui na psiquiatra e ela identificou logo de cara que eu tinha tido um episódio de mania. Gente, o transtorno afetivo bipolar não é o que muita gente pensa, que é a pessoa que está de um dia de bom humor, daqui a pouco ela está triste. Não, gente, o transtorno afetivo bipolar não é isso. São episódios realmente que a pessoa tem. Tem um episódio de mania, que é esse surto, digamos assim, que eu tive, né, de ficar totalmente fora de mim. E aí eu fui diagnosticado com esse tipo de transtorno afetivo bipolar por ter tido esse episódio. E aí, por isso que muitas pessoas é difícil de ser identificado, né, ser diagnosticado com esse transtorno, porque ele só realmente, assim, é mais comprovado que tem. Gente, tudo é entre aspas, porque tem muitas coisas, assim, que eu não sou médica, eu não sei explicar, tô só contando a minha experiência, né? Então,
ele só é mais diagnosticado, assim, claramente quando a pessoa tem esse episódio realmente de mania. E a mania, ela se caracteriza por essas alucinações, assim, esses pensamentos totalmente fora da realidade, pensamentos de grandeza. Gente, eu tinha milhões de ideias. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eram uns planos muito loucos, muito absurdos, assim, que hoje, voltando pra trás, eu dou risada. Eu digo, meu Deus, que loucura, como que a mente da gente, ela faz essas coisas. E então eu fui diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar e aí a gente já começou com a medicação. A médica, ela falou, a psiquiatra falou que no meu caso, como eu estava muito alterada, muito acelerada, falando sem parar, fazendo um monte de coisa assim, fora do normal, seria o caso de ser internada em uma clínica e tal. Mas como eu tinha a minha família pra cuidar de mim, graças a Deus, a minha irmã e o meu cunhado, então eu podia ficar em casa, né? Já que eles estavam dispostos a cuidar de mim. Então foi assim, eu fiquei na casa deles por nem sei, gente, uns 3 meses, assim, eles cuidando de mim, a minha irmã cuidando de tudo, fazendo toda a comida, tudo, gente. Eu comecei a tomar a medicação e aí vem os efeitos colaterais da medicação. Não sei quem aqui lembra que eu era bem magrinha. E aí, quando eu comecei a tomar a medicação, eu comecei a engordar muito. A medicação... Depois que eu comecei a medicação, eu também comecei a esquecer algumas coisas. Eu não conseguia pregar a palavra de Deus, eu não conseguia falar nenhum versículo, eu não conseguia falar na frente das pessoas. Eu esquecia tudo, eu esquecia versículos, eu esquecia palavras. Isso é até um sintoma do transtorno. Às vezes, hoje, tem coisas que eu vou falar assim e eu fico, cadê? Qual é a palavra? Assim, gente, eu levo tudo muito de boa, porque eu sempre fui muito positiva em tudo, mas não é um transtorno fácil, sabe? A pessoa pode ter tantos momentos de euforia, de mania, que foi o meu episódio mais forte. Graças a Deus, eu tive esse episódio uma única vez, para a glória de Deus, e eu não tive mais nenhum episódio de mania, nenhum episódio de depressão profunda, porque a bipolaridade, tanto a pessoa pode ter episódios de picos de mania, que foi o que eu tive, o principal, assim, o pior, e ela também pode ter depressão profunda, que muitas vezes as pessoas, infelizmente, os maiores casos são de pessoas com esse transtorno. Mas graças a Deus eu não tive nada disso, eu não tive assim episódios muito depressivos e nunca tentei nada contra a minha vida, graças a Deus. O que mais que eu posso falar pra vocês? Deixa eu pensar. Gente, é tanta coisa assim. Então eu vou contar pra vocês como foi a minha recuperação e como eu cheguei na vida que eu estou hoje, graças a Deus. Gente, eu trabalho, eu cuido da minha filha, eu cuido da minha casa. Eu tenho superado um luto, né, que meu esposo faleceu depois. Então, eu tenho superado isso pra glória de Deus. E eu sou um milagre. Larissa, você recebeu um milagre, você foi curada do transtorno afetivo bipolar? Não. Clinicamente, os médicos não têm cura o transtorno afetivo bipolar. Então, eu não sou a pessoa irresponsável que vou dizer, eu estou curada, não vou mais tomar meus remédios. Não. Eu vi um vídeo muito interessante que falava assim, como é que um diabético sabe que ele foi curado? Ele vai no médico, faz um exame e ali é diagnosticado que ele foi curado. Quem é que diz que ele não tem mais diabetes? O médico. Então, eu vou dizer um dia que eu não tenho mais um transtorno quando a minha médica disser, Larissa, você não tem mais transtorno. Então, eu creio que, se Deus quiser, ele pode fazer isso, mas eu também posso glorificar a Deus em meio à enfermidade. Eu também posso glorificar a Deus mesmo com transtorno, porque é um milagre. A minha mente está sã, é um milagre, o meu corpo está sã, é um milagre, a minha vida, eu ter alegria na minha vida, eu poder viver bem, eu poder trabalhar, eu poder cuidar da minha filha. Isso daqui
é um milagre. Eu sou um milagre. Eu estar estável é um milagre. Então, tudo que eu vivo hoje, apesar do transtorno, é um grande milagre. E esse vídeo é muito isso, para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E que sim, é possível você viver bem, você cuidar da sua família, você cuidar da sua casa, mesmo com o transtorno. É possível. E você aí que tá me assistindo, você vai conseguir. Eu tenho certeza. E o que vocês precisarem de mim, pode colocar aqui nos comentários. Se alguém quiser conversar mais, eu também estou à disposição para ajudar vocês. Eu vou baixar um pouquinho essa câmera, gente, pra ficar melhor. Outro ponto, assim, vamos recapitular e agora eu vou falar sobre o tratamento do transtorno afetivo bipolar, como é o meu tratamento. A psiquiatra, ela passou uma medicação e de início a minha principal dificuldade era não conseguir dormir. Gente, esse transtorno ele é tão sério que quando você está em episódio de mania, você simplesmente não dorme. Gente, eu passava a noite em claro. Eu tomava o remédio mais pesado e ele não me adormecia. Ele não conseguia fazer a minha mente parar. É horrível. Mas, com o tempo, eu fui me estabilizando com a medicação. Outra coisa muito importante que você precisa fazer, você que tem um transtorno afetivo bipolar, você não pode ficar sem treinar. É muito importante, uma das coisas que me ajudou muito, eu nunca tinha feito academia na vida, mas a minha médica indicou e eu sou a pessoa que eu acredito muito que a minha recuperação também tem isso daqui. Eu obedeço tudo que a minha médica disser. Tudo que a minha médica disser, Larissa, você precisa treinar para você se recuperar. Eu vou treinar para me recuperar. Larissa, você precisa dormir bem para você se recuperar. Eu vou me esforçar para dormir bem, para eu me recuperar, porque a minha motivação, primeiro, é pela minha filha, depois por mim. Eu quero viver bem, eu quero viver a vida que o Senhor fez para mim. Eu fui criada por Deus para algo. Eu não sei exatamente o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer da minha vida, mas eu fui criada por Ele para algo. Então eu quero viver a vida que o Senhor quer para mim. E eu quero cuidar da minha filha. Minha filha é muito preciosa. Então, tudo que a médica disse, ai, Larissa, você está doente. Mesmo muito, muito aérea, muito fora de mim. Quando disseram que eu estava doente, que eu precisava de um tratamento, mesmo em mania, eu aceitei o tratamento. E eu não fiquei um dia sem tomar a minha medicação. Eu não teimei, eu não fui contra. E eu sou muito grata a Deus por eu não ter desistido. Pela minha família que não desistiu de mim. Todo mundo me apoiou, todo mundo quis cuidar de mim. Então, eu sou muito grata. O Jailson me apoiou, a Verônica me apoiou. Eu fico imaginando como foi difícil ela ver a mãe dela naquela situação. Toda a minha família me vê naquela situação. Foi muito doloroso. Mas Deus cuidou. Ele cuidou. E hoje eu tô aqui testemunhando pra glória dele. Então eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês. Então, aceitem o tratamento. Os médicos sabem mais do que você. E é pro seu bem. O tratamento é difícil no começo. Eu tive muito enjoo. Ainda hoje tem comida que eu não consigo comer. Por causa da época que eu comecei o tratamento, eu abusava o cheiro de tanta... Gente, pimentão, não posso ver pimentão. E eu sempre fui a pessoa de comer de tudo. Eu nunca tive besteira com comida. Mas hoje em dia, se eu repito muito uma comida, eu não consigo. Eu fico enjoada. Eu crio muita repulsa a certas comidas. É muito difícil eu conseguir lutar para emagrecer, porque na época eu engordei muito e foi muito rápido. E eu tento voltar, eu tento emagrecer, e é uma luta. Eu também tive, a perda de
perda de memória, esquecer algumas coisas no início que eu comecei a medicação, mas depois tudo isso normalizou. Eu tinha muito tremor, ainda hoje eu tenho um pouco, mas é muito pouco, só em algumas situações ou quando eu não me alimento direito. Mas eu tinha muito tremor, eu tremia muito, eu ficava com muita vergonha. Teve um dia que eu caí na rua, de tão assim, aérea que a gente fica com a medicação no início, mas eu não desisti. Então, se hoje está sendo difícil para você a medicação, não desista. Busque treinar, busque fazer coisas com a sua família, mesmo que você não goste muito, mesmo que você não esteja assim animada para fazer aquilo. Outro sintoma que eu tive também com a medicação foi o fato de eu ficar Ai, esqueci o que eu ia dizer. Ai, meu Deus, esqueci completamente, gente. Vamos seguindo. O que mais que eu senti com a medicação? Tô tentando lembrar, gente, que eu vim fazer o vídeo sem roteiro, só conversando mesmo assim com vocês. Vou pular para a parte do acompanhamento na terapia. Deus preparou para uma pessoa que eu já conhecia ser a minha terapeuta. Ela estava trabalhando aqui em Sobral, então eu pude chegar lá e conhecer ela. E conhecer ela não, e fazer terapia com ela, né? Ela já me conhecia da internet, a gente já se conhecia e ela disse que foi um choque muito grande quando ela me encontrou pessoalmente, porque ela disse sim. Ela disse que chegou para Deus em casa e falou assim: Senhor, como que eu vou ajudar a Lari? Ela não é a pessoa que eu conheço, aquela não é a menina que eu conheço, que eu acompanho. Eu estava muito mal, gente, não era irreconhecível. E naquele momento ela disse que orou ao Senhor. E a gente foi fazendo terapia. É muito importante que você faça terapia, porque a medicação é 30%, o restante é você, minha amiga, é você lutando. A medicação ali é só uma porcentagem, mas você precisa entender tudo aquilo que é gatilho, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te deixa ansiosa. Você precisa entender e buscar na sua mente também e tratar realmente da sua mente e cuidar de você. Então eu fiz terapia todos esses anos, eu faço terapia e eu amo, gente, me ajudou muito. Eu sou muito grata à Milka, que é a minha terapeuta, ela é incrível. Eu vou deixar até o contato dela aqui, caso alguém queira, ela faz online. Ela é, gente, surreal. A terapia, assim, me ajudou muito e me ajuda muito. Sempre que eu tenho alguma questão, ó, já marco terapia. E nesse período, assim, eu não recebi alta da terapia, porque eu vou atrás, porque eu gosto de fazer terapia, mas a gente fica, tipo, 3 meses sem fazer e eu fico de boa. É muito tranquilo. A medicação eu continuo usando, porque o transtorno afetivo bipolar, como eu falei pra vocês, ele não é uma doença que tem cura, digamos assim, tá? Entre muitas aspas, porque eu creio que, se Deus quiser, ele cura qualquer coisa. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição, digamos que tem um hormônio, é algo na química do cérebro, gente, eu não sei explicar direito. Tem algo na química do cérebro, né, que o meu cérebro não produz, alguma coisa assim, e aí a medicação, ela vem pra ajeitar aquilo dali. É igual, tipo, um diabético, né? O corpo não produz insulina suficiente. E aí vem a medicação para organizar isso daí. É a mesma coisa, é algo físico, tá? É algo na química do cérebro. E uma coisa que a minha terapeuta fala sempre é sobre o descanso, né? É muito importante. Você relaxar, coloca ali um filme, assiste, coloca coisas divertidas, coisas engraçadas, coisas que você gosta, sai, toma um sol, toma uma luz. É muito importante. Gente, quero pontuar algo que é mais uma parte assim desse testemunho. Em 2024,
após descobrir o transtorno, né, após passar por todo esse processo, a gente perdeu meu esposo. Eu perdi meu esposo, né? Minha filha perdeu o pai e eu perdi meu esposo. E mesmo em meio ao luto, que é assim uma dor indescritível, eu consegui me manter firme, sem ter recaída no transtorno, sem ter episódio de mania, sem ter episódio depressivo. Eu quero deixar isso claro e eu quero deixar esse registro aqui para vocês. É possível viver bem, mesmo com o transtorno afetivo bipolar. É possível viver de uma forma estável. E eu glorifico a Deus por isso, porque se não fosse o Senhor me sustentando com um transtorno tão sério, eu não sei o que seria de mim, amigas. Eu não sei o que seria de mim. Mas para a glória de Deus, eu permaneço firme, eu estou bem, a minha filha está bem. Eu não consigo imaginar o que seria de nós se o Senhor não nos sustentasse. Então, independente do que você esteja passando, busque estar mais próximo do Senhor, sem religiosidade. Busque ler a Bíblia, ouvir um louvor, adorar o Senhor, porque Ele nos fortalece. Quando estiver difícil aí para você, ore com palavras simples. Diga: Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou deprimida, me ajuda, Senhor, me fortalece. Naqueles momentos que eu estava sozinha em um hospital, que eu não conhecia ninguém, eu clamava ao Senhor, mesmo em mania. Eu orava ao Senhor, eu citava versículos, mesmo em mania. E mesmo nos momentos mais difíceis, que durante esse processo do luto eu não tive episódio depressivo, aquelas coisas tão sérias assim da mania, mas eu tive momentos que eu fiquei triste, que eu não queria levantar da cama, que eu não tinha forças. Mas eu sempre clamei ao Senhor: o Senhor me fortalece, o Senhor cuida de mim, mesmo deitada, quando a gente não tem força para se ajoelhar, quando a gente não tem força para nada. Busque ao Senhor e clame, porque Ele é o teu Pai. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos filhos de Deus. Então que hoje você possa dizer: Senhor, vem sobre a minha vida. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero o Senhor cuidando de mim em todos os detalhes. Me fortalece assim como o Senhor tem fortalecido a Larissa. Me fortalece assim como o Senhor tem cuidado dela. Eu tenho certeza, Deus, Ele responde o coração sincero. Então seja sincera. Fale para Deus aquilo que está no seu coração. Fale para Ele, porque Ele é fiel e Ele cuida de você. Então, eu quero terminar esse vídeo, ficou bem longo. Eu quero terminar esse vídeo orando por você, orando pela sua vida. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu oro a Ti por essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Talvez ela tenha sido diagnosticada, meu Deus, com esse transtorno, Senhor. E eu te louvo, Senhor, pela vida dela, meu Deus. E eu te peço, ó Senhor Jesus, traz paz ao seu coração, traz alívio à sua mente. Ó Senhor, entra na vida dela e faz morada, Senhor Jesus, que ela possa te conhecer, que ela possa te contemplar e que ela possa viver a vida que o Senhor tem para ela, Pai. Nós não somos o nosso transtorno, nós não somos a nossa doença, nós somos tuas filhas, nós somos preciosas, nós somos amadas. Ó Senhor Jesus, nós pertencemos a Ti, nós pertencemos ao Rei dos Reis, nós somos filhas queridas, aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor, cada uma, Senhor, e fortalece e dá sabedoria e capacita para vencer, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que a vida delas, Senhor, seja preenchida por Ti, meu Deus. Tira todo pensamento ruim, Senhor Jesus, tira todo pensamento que não vem de Ti e que elas sejam guardadas em Ti, Senhor. Amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Um super beijo, Deus abençoe e até o próximo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, se vocês tiverem qualquer dúvida,
pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou trazer falando pra vocês, gente. Desculpa ter ficado um pouco bagunçado, um pouco embaralhado. Depois eu posso fazer até vídeos mais organizados, mas eu só queria fazer esse vídeo agora, compartilhando a minha experiência.